Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, Mateus capítulo 8. Irmãos, agosto já começou e já está acabando. É rápido demais, né? Passando muito rápido, né? Graças a Deus. Ter chegado até aqui, né? Louvado seja o teu nome. Mateus capítulo 8, irmãos. Todos encontraram? Mateus capítulo 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se tu é da tua vontade, podes purificar-me. Senhor, se tu é da tua vontade, pode purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, meu Pai amado, pela tua presença real em nosso meio. Agora chegou o momento da tua palavra, meu Pai. A palavra que o Senhor quer, meu Pai, que nós ouvimos, colocamos em prática, para que venha trazer mudança, Senhor, que o Senhor requer de nós. Pai, que nosso coração esteja acessível, meu Pai amado, à tua voz. Em nome de Jesus, continue em nosso meio. Amém. Amém, irmãos? Quando a gente vai lendo os evangelhos, a gente vê uma série de milagres, curas. E uma coisa é certa, irmãos. Durante toda essa leitura a gente vai ver que Jesus nunca curou ou realizou um milagre, uma cura, seja ela qual for, sem ter um propósito. Ele nunca saiu curando por curar. Você pode ler todo o evangelho, você vai ver que sempre tem uma mensagem de Jesus através de uma cura, através de um milagre. Sempre tem uma mensagem. Jesus ele sempre linkava essas curas com algo espiritual, uma mensagem espiritual. Ele curava o físico do homem, ou ele realizava um milagre físico, mas que tinha um sentido espiritual. Ele curava o corpo, mas alcançava também o espírito. Sempre tinha uma mensagem, físico e espírito. Eu curo o homem, mas transforma a vida dele. A gente sempre vai ver essa ponte que Jesus fazia. E quando a gente vai ver o livro o Evangelho de João, a gente vai ver que é isso mesmo. Quando a gente vai ver o primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná, a gente vai ver ali que tem, sim, um sentido daquele milagre. Deus ali, ele revelando o seu poder transformador, né? Transformando a água para o vinho. E mostrando que ele estava presente, que ele veio para trazer a alegria de volta. Que o reino dele já estava se estabelecendo, que ele estava vindo para trazer a alegria, o gozo novamente. A gente vai ver na multiplicação de pães, quando o Senhor multiplicou lá os pães e os peixes, para matar, saciar a fome, o físico daquela multidão. A gente vai ver que tinha uma mensagem por trás daquilo ali. A gente vai ver que ele estava levando por o lado espiritual que ele era o pão, que quem comesse dele, o pão vivo que desceu do céu, que quem comesse dele nunca mais teria fome. Mais adiante a gente vai ver, quando Deus cura um cego, abre o olho do cego. E a mensagem era essa, que ele era a luz do mundo. E por aí, irmãos, a gente tem vários milagres que a gente vai ler, a gente sempre
tem uma mensagem que Jesus queria trazer para nós. E até de Lázaro, quando ele ressuscita Lázaro, ele traz a mensagem que ele é o quê? A ressurreição e a vida. E nesse Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a gente tem uma mensagem também através dessa cura desse homem leproso. Tem uma mensagem. E a gente vai lendo o texto, a gente vai ver que Jesus ele estava no versículo anteriores, nos capítulos anteriores, desde o início do capítulo 5, a gente vai ver que Jesus ele estava ensinando o povo o sermão da montanha, o grande sermão que estava na montanha. Ele estava na montanha. E após ele passar todas aqueles ensinamentos, aquelas partes teóricas mesmo, que é a questão do reino de Deus, eles descem. E as pessoas ficam tudo assim assustadas, né, com a autoridade que ele ensinava, né, que era diferente aos fariseus, que ele tinha autoridade, ele tem autoridade. E as pessoas ficavam meio pasmadas com aquela autoridade. Mas chegou a hora agora de o Senhor provar para aquela multidão, para os seus discípulos, que não tinha só a teoria, que tinha a prática, que ele ia mostrar para aquele povo que ele tem todo o poder. Assim ele estava só ensinando, mas agora ele ia mostrar, revelar aquele povo que ele tinha todo o poder e toda a autoridade. E quando a gente vai lendo, dando seguimento ao Evangelho do capítulo 8, a gente vai ver uma sequência de curas e de milagres. Deus mostrando, revelando aquele povo: olha, eu tenho toda a autoridade, assim como ensinei no Sermão da Montanha, como é o meu reino, eu tenho todo o poder e autoridade. E caminhando dentro dessa passagem, a gente vai ver que na descida do monte, a Bíblia vai dizer que eis que aparece um leproso. Um leproso apareceu no meio do caminho. E estudando, irmãos, quando a gente lê essa parte, eis que um leproso apareceu, a gente tem que parar um pouco e buscar o sentido dessa palavra eis. Qual o sentido dessa palavra? Porque a Bíblia ela começa a se explicar por si mesma. E o sentido dessa palavra em grego é idou, que é algo de surpresa, de súbito, algo inaudito, que não se tem na memória, na história. Ninguém nunca ouviu, nunca viu um fato desse. Um leproso arrastar de onde ele estava, vinha até a cidade ao encontro de Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele estava rodeado de uma multidão e vinha de encontro a Jesus, enfrentar todo aquele povo e ir ao encontro de Jesus. Isso será algo que nunca ninguém não tinha na história, algo que era parecido com esse acontecimento. Eis, algo de surpresa, pegou todo mundo de surpresa. E quando a gente vai ver por que esse fato, esse acontecimento, ele pegou todos de surpresa, a gente vai ver porque o homem ele era leproso. Ele era leproso. Ele era cometido por uma lepra, uma doença na pele, que a gente vai ver lá em Levítico que era uma doença muito ruim. Em 3 aspectos. Era a doença mais temida e terrível que tinha naquela antiguidade. Por quê? Primeiro aspecto, ela era uma doença que ela afetava o físico da pessoa. Aquele que era cometido da lepra, ele começava com uma mancha, com uma ferida no membro, e aquilo ali ia espalhando pelo corpo, ia tomando o corpo todo, dos pés à cabeça, e nessa parte ele já está em um estado avançado. E quando a gente lê Lucas capítulo 5, ele vai relatar esse acontecimento, ele vai dizer que o homem estava em estado avançado de lepra, já tinha tomado todo o corpo dele, e buscando como é o estado de um corpo de um homem com lepra avançado. A lepra ela começava de início com uma mancha, e quando ela tomava o corpo todo, ela começava a comer as cartilagens do corpo humano.
comia a orelha, comia o nariz, as pontas do nariz, as pontas dos dedos caíam, os olhos começavam a esbranquiçar, perdendo a visão, o cabelo caía todo, começava a sair secreção da pele dele, era um morto ambulante, era um cadáver ambulante, que todo mundo olhava assim, misericórdia. Pensa, que coisa mais horrível. Então era a doença mais terrível que tinha naquela época. E o negócio é o seguinte, ela não tinha cura. Uma vez acometido aquilo ali, era uma sentença de morte. Era uma condenação, já não tinha mais uma esperança para ele. Então essa doença era terrível porque ela afetava o físico do homem, aquele que era cometido. E o corpo entrava em decomposição com a pessoa viva. E nesse estado, a pessoa já delirava de tanta dor, febre alta, já não tinha mais nada para acontecer naquele corpo, ele a não ser a morte. Nada. Então, a primeira coisa que ela era temida, ela era terrível no aspecto físico. E segundo, no aspecto social. Porque uma vez, irmãos, cometido por essa doença, uma vez o sacerdote, ele que fazia a análise da pessoa, daquela mancha que apareceu no corpo, uma vez, isso é lepra, ele era tirado da cidade, ele era expulso, seja ele quem for, o rei, sacerdote, quem for, ele era expulso da sociedade, ele ia viver bem longe da cidade, porque aquilo ali poderia passar para toda aquela população. Então, o segundo aspecto é o aspecto social, é a separação do âmbito familiar, da sociedade, de todos. Ali ele ficava num aglomerado de homens leprosos, de pessoas com essa doença. E até para comer, as pessoas combinavam de ir nesse lugar, colocar a comida, e eles vêm e pegam a comida e fica por ali mesmo. Lembra muito nós nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia. Quem pegou a pandemia, quem pegou essa Covid, sabe muito bem que é isso. Essa forma de se isolar. Pior para aqueles que um pegou da família e ia ter que ficar isolado dentro de um quarto. É isso, a pessoa chegava lá, colocava a comida e saía. Se estava com febre à noite, ficava sozinho. Não tinha ninguém para estar ali, medicando, dando um consolo, fazendo oração, fazendo curativo para esses homens. Irmãos, eu não consigo mensurar a dor que esse homem sentia. Se tem uma coisa, irmãos, que acaba com o homem, isso já foi comprovado pelas várias pesquisas, são gripe. A gripe, ela detona o homem. Não é isso? Os homens que estão aí, amém? Jordão. A gripe, ela detona o homem, ela joga o homem na cama. Ela acaba, coisa assim que o homem chega até a pedir perdão dos pecados, prepara a minha vida, que eu quero encontrar com o Senhor, que é algo terrível. E, irmãos, não tem coisa melhor quando você está ali com febre, porque tem todo, você tampa, calor, descobre, é frio, e aí sua esposa vem com xarope, com um chazinho, né, irmão Magno? E vem, toma aqui, olha a sua febre, vê como é que você está. Aí você, eu estou quase morrendo. Ai, não vai morrer não, vai ficar bem. E você começa a tossir. Aí eu fico pensando, como que era a vida desse homem, sozinho, irmãos, sozinho, sofrendo de dores, que doía até os ossos, e sem esperança nenhuma de melhora, de cura, de nada. Ele estava ali para morrer mesmo, afastado dos pais, da esposa, dos filhos. Ninguém podia chegar e abraçar, ninguém podia chegar e dar um beijo, porque estava morto, estava podre. E os judeus consideravam esses leprosos como um homem impuro, um homem morto, um morto vivo, porque ele já estava morto, mas ainda tinha os sinais vitais. Ele já considerava essas pessoas mortas, e acaba que não tinha quase nada de consolo para ela, não tinha como fazer nada. Então essa doença, ela era temida e a mais terrível, porque ela afetava o lado social. E nós, irmãos, nós somos um ser gregário, né? Nós não conseguimos ficar isolados. Eu fiquei isolado
nessa pandemia, quando foi cometido desse vírus, misericórdia. Gente, a gente coisa de ficar doido. A gente não é de questão de sair, mas quando você fica, senão você tem que ficar aqui trancafiado, 14 dias. É uma ansiedade que sobra, a gente que fica doido. Eu quero sair, eu quero ver as pessoas, eu quero ir em tal lugar, eu quero ir, misericórdia, eu vou morrer aqui. O homem, ele tem essa natureza de estar próximo, de ter aquela fé, de conversar, de rir. Nós somos assim. Agora imagina ele separado, longe de tudo, sem ninguém para conversar, sem ninguém para estar do seu lado. Essa doença ela era terrível, irmãos. E o terceiro ponto, ela era terrível porque ela tinha um lado religioso, pelo aspecto religioso. A lepra, ela era uma figura do pecado. A gente vai ver em Levíticos que ela faz uma comparação com o pecado. O pecado ele vem e começa com a manchinha, vai acometendo a todo o corpo e espalha. E quando ele espalha o corpo todo, a pessoa já não é mais sensível. Perde a sensibilidade, perde o tato. Sabe aquele que você... eu estou sentindo frio, vou colocar uma blusa. Aqui está calor, tem que sair de perto. Que é perigoso, não posso colocar a mão aqui. Então ela perde a sensibilidade. E o pecado é a mesma coisa, meus. Quando a pessoa vai ali entregando, acaba que ela perde a sensibilidade, não ouve mais a correção do Espírito Santo. E aquele ele vai se entregando, acabou que para ela tudo é normal. Tudo é normal. Não, isso aqui é... Não, eu estou fazendo a coisa certa. Ela perdeu a sensibilidade. Então, essa doença ela era comparada com um pecado. Quem era cometido dela, carregava no peso a dor física, o isolamento social, 100% isolado, e agora também a condenação de ser um homem, uma mulher maldito por Deus, separados de Deus, aquele que está condenado a viver eternamente longe de Deus. Era essa a situação desse homem. Era essa única coisa que ele meditava dentro dessa circunstância toda, é que ele era um homem maldito, impuro. E a gente vai ver que por esses motivos é uma coisa de surpresa um camarada sair leproso de onde ele deveria ficar e até arrastar dentro da cidade, cair nos pedaços para encontrar com Jesus, onde estava rodeado de uma multidão. Porque dentro da lei a gente vai ver que ele poderia ser apedrejado, porque está lá em Levítico que ele tinha que andar. Quando ele fosse andar, ele deveria sair gritando: impuro, impuro, imundo passando. Olha, era a condição dele: imundo passando, sou imundo, sou impuro. Então ele rompe com toda essa multidão, com todas essas prescrições da lei, e toma uma decisão na vida dele de ir até o encontro de Jesus, de ir até o encontro daquele que tudo pode, daquele que nada é impossível para a situação dele. Eu fico pensando, como que esse homem tomou a decisão? Quem falou de Jesus para ele? Quem mostrou para ele que só Deus, só Jesus poderia curar aquela doença? E só Deus de fato, irmãos. A gente vê um relato de o rei de Israel, quando manda uma carta para ele lá em 2 Reis. O rei da Síria manda uma carta para ele falando: olha, atende o meu servo aí, Naamã, ele está com lepra, estou mandando ouro para você aqui, resolve o lado dele aí. E o rei de Israel fala assim: misericórdia, por que você vem a mim dessa forma? Isso é só Deus que cura, isso é só Deus, está com Deus. Por acaso posso eu fazer viver aquilo que está morto? Ou seja, não tinha esperança para aquilo. Homem nenhum poderia dar a salvação para aquele homem, poderia dar a cura. Era só Deus. E aquele homem, ele toma a decisão, irmãos, mais importante da vida dele. Ele arrisca tudo na vida. Ele rompe com as barreiras quase que intransponíveis para ter um encontro
com o Senhor Jesus, aquele que tudo pode. Talvez ele estava bem de longe ouvindo Jesus no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, dizendo assim: aqueles que choram serão consolados. Bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele era considerado um pobre, um homem morto, porque deles herdarão o reino dos céus. Talvez ele ouviu falar de Jesus de uma forma que aquilo invadiu o coração dele. Ele falou: não, o Senhor tem poder de mudar a minha vida. E é bem verdade, irmãos, que o Romanos vai dizer que a fé, ela vem por ouvir a palavra do Senhor. É por isso que nós vamos estar aqui na casa do Senhor, alimentar da palavra dele e sair ali que o Senhor tudo pode fazer. Todos os acontecimentos da nossa vida diária, todas as aflições, todas as impossibilidades do nosso dia a dia, a gente tem em mente: o Senhor tudo pode fazer. O Senhor tudo pode fazer. A fé, a palavra dele que nos alimenta e faz nós ter uma fé que tem a capacidade de mover montanhas, só através da palavra do Senhor. E ele ouviu, ele decidiu tomar uma decisão e vou ao encontro do Senhor. Pode me matar, pode fazer o que for, mas eu quero ter esse encontro com o Senhor. Eu quero levar minha causa ao Senhor. Muitos estão dizendo que não tem mais solução. Muitos estão dizendo que essa causa é impossível. Muitos estão dizendo que não tem salvação, mas eu vou ao encontro do Senhor. Eu vou levar a pessoa certa, eu vou ver qual que é o veredito dele. É como fez Maria naquelas bodas de Caná. Naquela viu que o vinho tinha acabado, e aquilo ali causou um grande escândalo naquela festa. Ela não passou para mais ninguém, porque ela sabia que ia dar um vexame. E ela falou assim: eu vou levar para aquele que tudo pode resolver, Jesus. Eu vou levar para Jesus, porque Ele pode resolver. Ele tem todo o poder e autoridade para mudar o quadro. E assim, irmão, nós temos que ter essa fé, que diante de toda fala humana, toda fala do homem, ao contrário, nós não viemos absorver aquilo antes de consultar o Senhor, aquele que tudo pode, aquele que tudo resolve, aquele que tem autoridade, aquele que cuida de nós, aquele que é o nosso Senhor, e nós estamos sob o direcionamento dele. E aquele homem, ele toma essa decisão de ir ao encontro do Senhor, de apresentar ao Senhor as suas aflições, de lançar ao Senhor as suas ansiedades, a sua doença, a sua cura, e buscar uma cura para aquela doença. E a gente vê que, com certeza, irmãos, que quando ele chegou, sem gritar, quando ele chegou ali, as pessoas já viram aquilo ali, aquele corpo esbranquiçado, soltando aquela secreção, aquele odor. As pessoas já viram aquele que era lepra, e que, com certeza, irmãos, aquilo ali que todo mundo espalhou. Todo mundo espalhou. Todo mundo correu. Aí, irmãos, sabe o que me faz entender que todo mundo correu? Se a gente dá uma tosse fora, hein, você tem que tossir, todo mundo espalha. É um espirro. Você tem que ficar justificando. É uma poeira aqui, irmão. Misericórdia, é a poeira. Entendeu? A poeira aqui. Não, é a garganta mesmo. Você dá uma tosse, todo mundo já sai de perto e tal, já pega o gel, já sai quebrando. E com uma doença dessa que era possível todo mundo ver. E ele tinha uma lei que falava até o espaçamento, quando estivesse ventando, tivesse uma ventania, até a medida onde ele deveria estar, do ponto que ele deveria ficar. Ventasse muito, aumenta o ponto, vai mais longe. Então, irmãos, aquilo ali, todo mundo espalha. Todo mundo espalha. De menos aquele que tem todo o poder e autoridade, irmãos. Aquele que nos conhece. Aquele que nada, nem a morte pode deter. Ele fica esperando. Imagina eu esperando, irmãos, vendo aquele homem cair nos pedaços. Jesus parado: vem, meu filho, vem até mim. Vem até mim. Ele já chega, irmãos, prostrado, de joelhos, caído ao chão. Imagina, irmãos. Eu creio que Jesus chorou, irmãos, pela condição do homem. Marcos vai dizer que Jesus, ele se compadeceu
Marcos veja que Jesus se compadeceu da situação daquele homem. Sabe por quê, irmãos? Nenhum homem foi criado para passar por isso. Nenhum homem foi criado para passar por essas situações, doenças, morte. Assim como ele chorou por Lázaro, porque tem entendimento que vocês não foram criados para estar passando por isso. Isso é efeito do pecado, que entrou através de um homem. Mas eu estou aqui para dar vida. Eu estou aqui para mudar o quadro, transformar. E a Bíblia fala que aquele homem, ele prostrado ao chão, ele faz um pedido. Prostrado ao chão, ele faz um pedido. Ele adorou e clamou: Senhor, já reconhecendo que Ele é Deus, que tem todo o poder, se é da tua vontade, purifica-me. Se é da tua vontade, purifica. Primeira coisa, irmãos, ele não chegou pedindo para ser curado. Ele não chegou pedindo para ser curado. A gente for olhar, a gente vai ver os encontros de Jesus com pessoas que necessitavam de uma cura. As pessoas já chegaram falando: olha, Jesus, eu preciso disso. Eu sou aleijado e quando a água move, eu não consigo pular. Eu preciso da cura. Jesus vai e cura. Todos os milagres a gente vê as pessoas já falando as suas necessidades. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, muda aqui, muda aqui. Jesus sempre perdoava os pecados e vai embora. O coxo vai embora. Mas aqui ele pede para ser purificado, irmãos. E só Jesus que pode purificar. Só o sangue de Jesus que pode purificar. Só o sangue de Jesus, aquele que desceu lá no madeiro, tem o poder de trazer a purificação. Se andarmos na luz como na luz Ele está, teremos comunhão com os irmãos. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Purifica-me, Senhor. Se é da tua vontade, purifica-me. Sabe por quê, irmãos? Saúde, riqueza, tudo que tem nessa terra, nada se compara, irmãos, com a presença do Senhor em nós. Nada. Aquele homem, ele poderia morrer ali agora, mas ele queria o quê? Uma reconciliação com Deus, que aquela condenação de Deus saísse da vida dele. Ou seja, eu quero ser limpo. Purifica-me. Apaga os meus pecados. É só isso que eu quero. Você já viu, irmãos, quando, não sei se já aconteceram com vocês, pessoas que estão acometidas já no leito da enfermidade, que não são cristãos, e ali fica clamando por uma cura. Eu quero ser curado, os médicos e tal, eu vou morrer. E já naquela ânsia, sentindo muita dor, e clamando e gritando. Aí quando vai um e leva a palavra, aí a pessoa fala: não, eu aceito Jesus, eu aceito. E passa uns dias ali, a gente vai ver: não, fulano está numa paz, já falou que vai encontrar com Jesus. Sabe por quê, irmãos? Nada, saúde nenhuma compara com a presença, com a reconciliação da alma com o Senhor. Ele fala assim: não, fulano agora está em paz. É a paz que excede todo entendimento, que nos enche, e que nada na nossa vida agora é importante em detrimento da presença do Senhor. Agora eu posso ir em paz, graças a Deus. A pessoa já nem liga mais, nem quer nem saber da cruz, porque a presença do Senhor já invadiu aquela alma, tirou toda a culpa, todo o medo, pagou todos os pecados, aquela alma foi perdoada e a pessoa vai em paz. Esse homem, ele só queria isso. Ele só queria o perdão de Deus. Purifica-me, Senhor. E o Senhor, como a Nádia, ela ministrou aqui, eu falei: misericórdia, Deus. Ela falou que a questão do abraçar nessa pandemia, hoje acabou isso aí, né? Esse afeto, esse carinho, não tem mais. A versão vai dizer que Jesus o tocou, mas a Almeida, ela vai trazer essa tradução de tocou, o abraçar. Aquele homem que nunca, anos, não recebia um abraço. Aquele homem que muito tempo as pessoas já corriam dele.
mas agora ele já estava de frente com o Salvador. A Salvador com os braços abertos e vem, abraça aquele homem, já coloca no coração, no peito e diz assim: eu quero ser limpo. Imagina o Senhor tratando ali aquela alma primeiro. Um homem que já estava terrivelmente, irmãos, psicológico afetado. E o Senhor mostra pela essa doença perto de mim não é nada. Essa doença não é nada. Já puxa ele, já dá um abraço, já segura ele e fala: eu quero ser limpo. Simbolizando, irmãos, o sacrifício que ele ia fazer lá no Gólgota por nós, abraçando essa humanidade leprosa e dizendo para ele: eu quero te limpar, eu quero te purificar, eu tenho o poder de reconciliar vocês com Deus, de fazer limpo. E aquele homem imediatamente, irmãos, ele foi curado, ele foi purificado, porque ele teve um encontro com o Senhor. Ele resolveu tomar uma decisão que mudou a sua vida, que derrubou por terra todos os decretos humanos, toda a lei que era contrária àquela vida foi derrubada, foi quebrada, porque ele teve um encontro com aquele que tem todo o poder e autoridade, e nenhuma doença prevalece sobre ele. E, irmãos, a gente vai ver, mais um pouquinho, a gente vai ver que fé é essa desse homem. Se é da tua vontade, podes nos purificar. Sabe o que é isso, irmãos? É uma fé genuína. Esse homem, ele brotou nele uma fé genuína. E essa fé é que nós todos cristãos devem ter e devem se alimentar dela. É a fé que reconhece que o Senhor tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Tudo está no controle dele. Se ele quiser fazer, ele faz, porque ele tem todo o poder. Nada é impossível para ele. Fé genuína, ele tinha essa fé. E ele também tinha a fé que era da vontade do Senhor. Que a fé que eu tenho não me dá o direito de colocar Deus na parede. Senhor, me cura. Como aquele ladrão lá da cruz: se tu és o Cristo mesmo, desce daí, salva. Não. Senhor, eu tenho fé que o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade, mas minha vida está nas tuas mãos. O Senhor me carrega, o Senhor me abraça, o Senhor me carrega no colo. O direcionamento vem do Senhor, minha vida está em tuas mãos. Se o Senhor falar que é, vai ser. Se não é, o Senhor vai me consolar, o Senhor vai mudar o propósito da minha, que é o meu propósito, que não, talvez não corresponde ao que o Senhor quer para mim, mas está nas tuas mãos. Fé genuína, irmãos. E aí nós, como servos, como discípulos, temos que desenvolver essa fé, que quando Deus não agir conforme nós queremos, não é porque Ele não ouve as nossas orações, porque Ele ouve. Fé genuína, Ele ouve minhas orações, mas Ele será feito segundo a vontade dEle. E mesmo se não fizer, Ele vai continuar sendo Deus, e minha vida vai estar em suas mãos. Oh, aleluia. Que nós venhamos desenvolver a cada dia, irmão, essa fé, que nós somos muitos tendenciosos a falhar aqui. Senhor, eu canto, eu louvo, eu prego, eu evangelizo, eu faço isso, eu sirvo na igreja, eu sou generoso, eu dizimo, mas por que eu estou passando por isso? Eu não aceito passar por isso, eu determino isso. Aí entra na teologia do determinismo, eu determino isso, como se você é o Deus. Aí acaba que a falha já entra aí. Não, Senhor, está nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor ouve as minhas orações, eu sei que o Senhor está vindo ao meu encontro, como se eu fosse o encontro do leproso. Eu sei que esse milagre, essa cura, ela tem algo espiritual que o Senhor Jesus Cristo, Ele transforma, que Ele tem poder sobre toda a doença, e que Ele tem o poder de purificar o homem. Assim também na minha vida, tudo que o Senhor fazer em minha vida é para a honra e glória do Senhor, e o nome do Senhor será glorificado. Está nas tuas mãos, Senhor. Essa é a convicção que nós temos que ter, essa fé genuína.
E é com que conclusão que nós chegamos diante dessa passagem? É que encontramos nessa passagem uma base bem sólida para nós de fé, que é tudo a vontade do Senhor. Somos instruídos a ir até Jesus, a ir ao encontro dele, a lançar as nossas aflições, as nossas doenças, nosso medo, lançar ao Senhor, porque Ele tudo pode. Lançar o nosso peso ao Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa necessidade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tudo pode, Ele aguenta todo o peso, Ele carrega tudo, Ele já carregou tudo. Lançai sobre Ele. Jesus suporta tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem toda a autoridade. E eu fecho aqui a mensagem concluindo uma passagem de Santo Agostinho de Hipona, que ele diz assim: inquieto está o meu coração, enquanto não repousa em ti. Inquieto está o meu coração, enquanto não repousa em ti. E assim somos nós, irmãos. Lançai sobre todas as vossas necessidades, todas as vossas aflições. O Senhor tem todo o poder. Não aceita a multidão, não aceita nada contrário à sua vida, mas leva tudo ao Senhor, aquele que tudo pode, aquele que tem poder. Não aceite nada que vai trazer algo contrário pela tua família, pelo teu lar, pela tua casa. Sentença nenhuma, mas leve ao Senhor. Rompe com a multidão, rompe com a limitação, vai até o encontro do Senhor, vai buscar Ele, qual que é a vontade dEle, vai consultá-lo primeiro. Não tome decisões, irmãos, segundo o coração do homem. Nós somos criados para estar direcionado para Deus. Eu sempre falo em discipulado aqui, assim como o girassol está para o sol, o homem, ele foi criado para Deus. Lógico que o pecado veio e trouxe esse desvio dessa localização, mas em Jesus nós podemos estar voltados para Deus. Em Jesus nós podemos alimentar de Deus. Ele que direciona, Ele que governa, tudo vem dEle, Ele que proporciona. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, e nós possamos cantar: seguro estou naquele que nunca te deixou. Você está no braço do Pai, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, aquele que doença nenhuma tem poder. Doença nenhuma ficará de pé. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele que nunca me deixou. Ele tem toda a autoridade. Se você pode cantar e reverenciar o nome dele, dizer que ele é todo poderoso, teu amor perfeito, que sua vida está nas mãos dele, repousado em mim. que não há doença que vai fazer você parar, que vai impedir você de ir ao encontro de Jesus. Ele estará lá no vale, porque Ele está lá. As mãos dele estão em todos os lugares, em busca de um justo para mostrar a sua força. Os braços dele te alcançam. Oh, aleluia, Deus. Oh, aleluia, Deus. Receba o abraço de Jesus nessa noite. Receba a cura. Receba a libertação da sua família, do seu lar. Salvação. Oh, aleluia, Deus.
meu Pai amado, Em em teus tua braços é Oh, o meu aleluia, Deus. descanso. Oh, nós te agradecemos ao Senhor Em por teus tudo. braços é o meu descanso. Oh, aleluia, Deus, por não faltasse um amor conosco, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, meu Pai amado, por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos deu, meu Pai. Meu Pai, que a cada dia, meu Pai, nós possamos exercer, meu Pai, essa fé genuína, de saber que o Senhor ouve as nossas orações, de saber, meu Pai amado, que o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade, meu Pai, mas que também, meu Pai, será feito segundo a Tua vontade, porque nós somos servos, nós somos direcionados pelo Senhor, e tudo que o Senhor fizer em nós, meu Pai, será bom, será agradável, meu Pai. Obrigado por tudo, obrigado por essa palavra, obrigado pela vida de cada um, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor, meu Pai amado, nos leve em paz, nos dê um resto de semana mais que abençoado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Aleluia, Deus, glória a Deus. Com suas mãos levantadas, irmãos, que a graça com o amor do Senhor, a graça do Senhor nosso Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós. Amém, irmãos. Domingo às 19 horas teremos culto ao Senhor, louvor e adoração ao Senhor. Vão em paz em nome de Jesus. Aleluia.